ele já. Bom, boa tarde. Estamos ao vivo, né? Nós três aqui. Vanina, Grazi, primeiro, boa tarde. E vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal entra. Eu vou dar uma avisada lá no grupo, que dizer que estamos no ar, esperando o pessoal chegar. Né, okay. Também. Só rapidinho aqui. Ó, eles estavam nos perguntando se estávamos... Se a gente estava pronta. Isso. E as pessoas estão chegando. Ó, o Eduardo Pezzi dando oi, a Ana Beatriz. Opa. Só amigos. Falando com a Vanisa aqui. Amigos. Sim. Ai, coisa boa. Né, temos um comentário de antes já, que é da Marisa aqui de Lima, que também falou sobre a necessidade de inovar e ser criativo, né, que cada um vai encontrar como se reinventar. Então, são algumas das coisas que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, né. Quando a gente aguarda, eu vou fazer as devidas apresentações. Luciano, boa tarde. Luciano Gonçalves dando boa tarde pra gente também. Sim, né? Boa tarde pra ele. Boa tarde, Luciano. Vou começar fazendo as devidas apresentações, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Poli Lopes, da Poli Lopes Produção de Conteúdo. Eu estou à frente da parte de gestão de redes sociais do Convention Gramado e Canela, né? E vou estar aqui ajudando a Vanisa e a Grazi nessa conversa. Bom, a Vanisa, né, Vanisa Schiller, ela é mestre e bacharel em turismo, especialista em relações e negócios internacionais, consultora e instrutora, com experiência em gestão de organizações turísticas municipais, estaduais e nacionais. E a Grazi Paduim, turismóloga com MBA em marketing, também é consultora internacional especialista em eventos de negócio turismo, marketing, gestão de destinos. Tem mais de 18 anos de experiência em projetos de consultoria para centros de convenção, turismo de incentivos e eventos de negócio para empresas, entidades, órgãos públicos, ou seja, são duas grandes profissionais que vão poder colaborar bastante com os associados do Convention e com todas as pessoas que, assim como a gente, estão preocupadas com essa questão do turismo, de eventos e do turismo de um modo geral, e que estão aqui com a gente, ou agora ao vivo, ou depois assistindo ao vídeo que fica disponível aqui no Facebook e que também vai tanto para o Instagram, para o IGTV do Convention, quanto para o YouTube. A gente disponibiliza esse vídeo em outros canais depois para poder alcançar mais pessoas. Então, boa tarde, meninas. Se quiserem ir dando um oi aqui. Boa tarde a todos, obrigada pela presença, obrigada pela oportunidade, é sempre uma alegria poder contribuir, especialmente ao lado da Vanisa, e reencontrar os amigos de Gramado, né? Maravilha, obrigada, gente. Da mesma forma, aqui, para quem não sabe, né, eu moro aqui, então fica um pouquinho mais confortável a gente conversar de aquilo que a gente está testemunhando, né? Diferente das outras várias lives que eu fiz, a gente não está no destino, então é um pouquinho mais difícil dar uma opinião, mas aqui é um exercício muito legal, muito interessante, e daquilo que eu puder ajudar, será um prazer. Sim, muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente conversou um pouco antes, e a gente tem aqui alguns temas que vão ser conversados e expostos pela Vanisa e pela Grazi, né? Um deles que a gente colocou, que ficou como primeiro da lista, é falar sobre esse novo marketing de destino, né? Então, a questão dos clientes que virão, como é que vai funcionar, todas as questões de responsabilidade, de segurança que os associados, tipo, todos enquanto pessoas que estão atuando no destino, que vão receber esses visitantes, esses turistas, e inclusive os próprios cidadãos, né, que também frequentam os espaços, como trabalhar essas questões? Vamos lá. Então, vamos começar. Bom, eu acho que o primeiro entendimento que a gente tem é que nós estamos num ambiente de guerra, né? É uma guerra química, é uma guerra invisível, mas muito embora a gente não sinta isso aqui na cidade de Gramado, esse é o ambiente onde a gente está lidando diariamente, né? O Brasil está inserido nesse contexto, o mundo está nesse contexto, mas muito embora a gente não perceba isso aqui no destino, porque a gente teve 2 casos, né, importados, só que tenham sido registrados,
o nosso país, os nossos destinos emissores, os nossos fãs dessa cidade estão lidando com isso. Nós tivemos mais de 800 mortes ontem, né? Então, nós realmente estamos com uma situação muito sem controle. Eu tenho um contato com o pessoal do Nordeste, e lá também o cenário está devastador. Então, nós não temos uma situação de bolha, né? E como nós não temos, por mais que as pessoas imaginem assim, vou para Gramado, aquele mundo encantado, nós não estamos isolados deste cenário, né? Então, a gente tem que ter atitudes, embora a cidade esteja aberta, nós temos que ter atitude, estratégia e comportamentos muito respeitosos, né? A gente tem que exaltar a solidariedade, o respeito pelo momento, e eu diria assim, trazer alegria sim, porque isso é o DNA dessa cidade, esse encantamento, mas é uma alegria contida, né? Porque nós estamos um passo à frente. Nós somos referência, nós somos modelo. O Brasil inteiro fica olhando a forma que Gramado se comporta, né? A gente pode ser rígido no protocolo e pode ser leve na abordagem, né? A gente pode trazer a cultura, o trabalho ali de Gramado com máscaras, né? Com os artistas, é um trabalho super bonito. A gente tem um monte de artistas nessa cidade, a gente tem os músicos dessa cidade, né, que a gente pode trazer esse ambiente para a rua, mostrando todo esse encantamento, esse bem. Nós temos atividades de responsabilidade social maravilhosas, esse envolvimento da comunidade, né, na construção dos eventos, e que isso não está muito bem registrado, né, não está evidenciado, as pessoas não sabem disso, do trabalho gigantesco. E aí eu trago, assim, ó, a máxima do turismo. A máxima do turismo é observe os locais. Os turistas vão se comportar de acordo como nós, residentes ou gramadenses, né, nos comportarmos. Somos nós que determinamos a forma de comportamento desses turistas, né? Então, nós precisamos, sim, evidenciar essa segurança sanitária, nós temos que minimizar a chance desse turista não se comportar bem, e nós temos até que constranger eles. Como case, eu queria hoje, eu acabei de ver um trabalho da GJP Solidário, que saiu agora do Ixi Serrano, com a doação de roupas de cama, né? Esse trabalho, pessoal de máscaras, de luva, as pessoas têm que entrar nos estabelecimentos, elas têm que ver que aquilo está sendo cumprido, as pessoas têm que circular na rua e ver que as pessoas estão de máscaras, os empresários são responsáveis pela essa cobrança, com muito carinho, por favor, aqui é obrigatório, o senhor poderia, por favor, botar a máscara, né? Então, a gente tem condições de fazer uma estratégia delicada, mas responsável, dentro de uma alegria contida, uma música clássica, os nossos artistas, de uma forma muito humana, passar por este primeiro momento. É assim que eu vejo o marketing de destino agora. Não sei se Grazi quer dar uma complementada. Eu quero falar um pouquinho, né, do papel do próprio Convention Bureau, né? A gente não tem um destino sem um Convention Bureau forte. E nesse momento o mundo está passando por uma transformação, não somos apenas nós, né? Então o meu papel passa a ser não somente vender a cidade, mas resguardar um pouquinho, né, essa minha força de vendas e passar a atuar com um soft sell. O que é esse soft sell? Eu penso um pouco mais no outro, bem isso no caminho que a Vanessa estava falando. A gente tem exemplos lindos de hotéis que estão doando sabonetinhos, pantufas, como a Vanessa falou, essa questão do Ixi Serrano. São N atividades sociais que estão acontecendo no mundo afora, porque a gente já está vivendo nessa era do social, não é só das redes sociais, mas eu quero criar um impacto social maior. Então, eu como Convention Bureau ou como Secretaria de Turismo, ou falando um pouco da transformação das organizações de turismo, se antes da pandemia a gente já vinha falando que nós estamos num momento de transformação, imaginem agora, né? A gente já vinha transformando o DMO para DMMO, ou seja, uma organização de marketing, gestão e desenvolvimento de destino. E como é que eu vou desenvolver? Eu tenho que me recuperar, a gente está se recuperando todo mundo junto, né? O importante agora para o Convention, acho que é a gente buscar um pouquinho dos nossos parceiros, dos nossos aliados locais,
ajudar o mantenedor, óbvio, né? Estamos juntos nessa, mas também olhar para a possível geração de eventos, pegar aqueles principais contatos de associações, inclusive governamentais, não só associações técnicas científicas, das quais a gente trabalha congressos o tempo todo, ou corporativas, né, para os eventos corporativos, mas olhar para os nossos governantes e dizer, gente, ao invés de se reunir lá no Palácio Piratini, vem aqui na minha cidade. A gente tem visto aí, mundo afora, governos comprando antecipadamente diárias de hotéis e alguns trabalhando também essa área de eventos fora da sua casa, né, para ajudar, porque estamos todos juntos nessa, né? Então, acho que a geração de eventos é algo importante. A gente tem que se preocupar muito com isso que a Vanessa falou, de ajudar na coordenação desse plano de recuperação, tanto dos nossos mantenedores, mas como da marca do destino como um todo. Todos somos o destino e a gente precisa preservar a nossa marca, né? E para que nós sejamos compreendidos por toda a indústria, pelo nosso real valor, a gente precisa mostrar o antes e o depois. Então, buscar base de dados, o que acontecia antes, quem que sobrou depois, né, desses momentos delicados que a gente está vivendo agora, que a gente está vivenciando, mostrar isso para a indústria e mostrar de uma forma correta, de uma forma segura. Não só cumprir com protocolos muito rígidos, mas estabelecer a mensagem positiva e uma mensagem de segurança. Reestabelecer uma comunicação e uma relação de confiança com o nosso consumidor. Até porque o nosso consumidor, já vou passar para o próximo item aqui, Poli, a gente vai falar um pouco de regionalização, como é que a gente vai ter essa retomada, né? É um pouco regional. Antes, a gente só trabalhava o mercado de fora para dentro, trazer dinheiro novo. A gente nunca trabalhou, ou não posso dizer nunca, né? A gente pouco trabalhava o residente, né? Ou o mercado de entorno do passante, a pessoa que vem e passa o dia, né, no seu próprio carro. A gente não olhava muito para esse mercado. A gente estava muito mais preocupado com o cara que vem, gasta muito, fica muito, grande volumes, de qualidade. Ok, o mundo mudou, né? Então, o que a gente faz agora? Como que eu vou ser reconhecido por esse residente? Né? Então, vamos começar a falar dessa regionalização. A recuperação, ela vai, obviamente, né, pelo meu vizinho, pelo meu residente, daqui a pouco vem o cara da capital ou do interior, a pessoa que vai fazer o deslocamento de 2 a 3 horas de carro, depois vem 2 a 3 horas de avião, depois a gente passa para os mercados regionais, internacionais, nacionais, nordeste e internacionais. Vai ser aos poucos, mas como é que vai acontecer isso aos poucos? Somente se essa relação de confiança for estabelecida, se a segurança que eu oferecer no meu produto e no meu serviço for impecável. Senão, não vem. O que está acontecendo no mundo hoje? Vocês devem ter visto que Texas já abriu a 25% da sua capacidade, assim como outros estados, e assim como o mundo está passando por isso, a gente vê os locais que foram afetados antes do que nós, né, especialmente porque isso vai ser uma onda, né, progressiva. Portugal tem um selo, Bento saiu com um programa de selo, mas eu chamo a atenção de vocês para alguns que eu acho que funcionam muito bem, a gente tem que ter muita cautela na hora de falar de segurança biosanitária. A Austrália tem um plano nacional de recuperação e tem um selo, né, de segurança biosanitária. O que Melbourne está fazendo? Além disso, e a Austrália toda, eles têm um aplicativo, Covid Safe App, que usa a tecnologia de Bluetooth e é um aperto de mão digital quando você encontra com algum contato a 1,5 metro de distância seu, e ele não permite que você se aproxime mais do que isso, né? Ele faz um buzz, né? Tem uma troca de informações, então, nesse momento, para diminuir o potencial do risco, ou seja, se de repente alguma pessoa dos teus contatos, a qual você teve contato nessa semana, teve febre, né? Ou seja, eles encontram a ficha médica, né, e essa ficha médica te avisa, olha, você passou por determinado local no supermercado, abastecendo o carro e teve contato com tal pessoa, com alguma pessoa, né, ele preserva um pouco das tuas, dos teus contatos, né, mas ele dá
É difícil a gente dizer que não tem riscos, né? Porque é muito frágil. Todos esses protocolos, eles são rígidos, mas ao mesmo tempo eles são frágeis, né? A gente medir a temperatura é muito frágil. Eu posso ter tomado um ibuprofeno, um paracetamol por outro motivo e ninguém vai me medir a temperatura. Tem pessoas tendo, pela segunda vez, sendo contaminadas pelo mesmo vírus, né? Porque ele é mutante. A gente vê pessoas que são assintomáticas, então é difícil. De todas as formas, isso já virou core, né? Isso é básico. Quem não tem não pode abrir. Eu não vou para o destino que não me provar, né, que eu posso ir de forma segura. A gente está vendo na Europa, por exemplo, algumas questões muito criativas, os restaurantes servindo nas mesas com uma tábua comprida, assim, para manter esse distanciamento, colocando em áreas públicas, o governo disponibilizando praças e ambientes públicos sem cobrança nenhuma para que os restaurantes possam ter esse isolamento social, essa distância, né? A gente está vendo muito esses também travel bubbles, né? Entre Nova Zelândia e Austrália, entre Estônia, Letônia e Lituânia, que já, ou seja, o vírus está controlado naquela região, então eles já começaram a abrir portas. E ainda não chegou, por exemplo, na Finlândia, tá só, né, nos Bálticos, mas não atravessou ainda ali o mar. Mas por que não Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul começarem a pensar isso daqui a pouco? A gente tem que prestar muita atenção, ter muito cuidado, olhar para todos esses protocolos. A gente teve agora há pouco, dentro do grupo ali dos Conventions Bureau, do Brasil, da Unidestinos, foi divulgado os protocolos da Marriott International, foi divulgado, enfim, tantos outros protocolos. A Vanessa mesmo estava trabalhando com 8 protocolos lá para ajudar o pessoal de Alagoas. A gente precisa ter muito cuidado, né, quando a gente fala de protocolos de segurança. Vamos começar com algo regional, a gente tem que pensar nisso. E uma informação que eu quero trazer para vocês, de Copenhague é um destino maravilhoso, e eles fizeram um estudo no ano passado com o Danish Design Center, com Public Futures Think Tank e Best Cities, buscando 4 potenciais cenários do futuro dos eventos, dos congressos e dos eventos. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que eles se preocuparam com o que os clientes esperam dos eventos, e dentro daqueles 4 cenários, que qualquer um deles são muito possíveis, um deles foi chamado muita atenção para a regionalização. Então, antes mesmo da pandemia, já se falava em mercado regional, já se falava um pouco de substituir algo de globalização por regionalização, com mais profissionalismo, com muitas reuniões menores, né, com comunidades muito mais fortes, com eventos super personalizados, ou seja, geograficamente os mercados podem ser menores, mas eles podem também ser mais profundos. A gente tem que trabalhar com um lobby mais ativo para fortalecer esse nosso mercado regional, que vai ser a primeira das nossas oportunidades, né, que a gente vai começar a trabalhar. E sermos criativos nos nossos negócios, né, Vanisa? Oi, deixa eu colocar aqui enquanto, né, a Ana, que é do CVB de Alagoas, ela colocou aqui, tipo, realmente, tipo, ela concordou, né, que o regional é o caminho, vai ser o caminho inicial em todo o Brasil. A Fabiana Costa também falou nessa questão do investimento nesse turismo estadual, mas essa questão mais próxima, e que nem a Grazi comentou, do turista que passa, que vem ali, passa o dia e vai embora, né, e valorizar, né, o próprio turista interno, que é a pessoa da cidade, que de repente não conhece todos os atrativos e que pode, né, também receber essa atenção. Mas eu quero trazer aqui, que casa com o que vocês duas estavam falando, que a Ana comentou o seguinte, né, que o visitante ele vai ser mais criterioso para escolher os destinos e que a gente tem que ter isso em mente para nos preparar internamente. Mas também a questão da própria a Vanessa estava falando antes do uso da máscara, né? Tipo, teve um momento em que a gente usava a máscara na rua, logo no começo, e as outras pessoas não usavam e olhavam para a gente como um ET, como se estivesse vendo um ET. Hoje, o ET é quem está sem máscara, né? Então, a partir do momento que o estabelecimento se coloca isso como uma prática, né? O turista que não usar, ele vai ser o estranho. Sim. Ou a pessoa que não estiver usando, ela vai ser a estranha. E ela vai acabar se adequando.
Assim como, por exemplo, eu não sou de Gramado e quando eu vou a Gramado, eu sei que eu tenho que parar na faixa de segurança para os pedestres. Exatamente. Porque em Gramado todo mundo para e a gente brinca que em Gramado para e às vezes quando a gente volta para nossa cidade a gente esquece de fazer. Não faz, né? Na verdade, é isso mesmo. Eu acho que como nós determinamos esse comportamento e nós temos essa oportunidade de sermos uma comunidade muito pequena, e isso é um grande diferencial em relação a qualquer outro destino. Você não consegue promover o mesmo nível de conscientização que você tem no Rio de Janeiro e em Gramado. É completamente diferente. Aqui nós temos controle sobre essa comunidade, todos os acessos a esse município são monitorados, a gente tem pedágios que dão acesso ao município, né? Então você tem condições de fazer uma campanha, uma sensibilização maior, e cabe aos empresários, sim, ser mais rígido, porque se o empresário adotar essa postura, os funcionários vão usar, e eles também têm que fazer esse processo de multiplicação dessa informação, né? Eu queria trazer dois aspectos aí que a Grazi levantou, e eu sempre trago, assim, a Grazi tem esse contato, assim, todo internacional, daí eu faço uma releitura sempre de aplicação, né? Assim que a gente trabalha em todas as nossas palestras, né, Grazi? Vamos pegar, ela traz, assim, os cases, tá, ok, pegamos os cases internacionais, agora vamos trabalhar ele na vida real no Brasil, com os nossos recursos, dentro daquilo que é possível. Essa questão do turismo local, né? Esse é o turismo orgânico. Na verdade, aqui nessa cidade, a gente sente bem isso, né? Porque boa parte das pessoas que bancam o turismo, a existência do turismo nessa cidade, são justamente os recorrentes, aquele turista que mora numa distância pequena, o porto-alegrense, né, ou enfim, das outras grandes cidades, e que vem aqui não uma vez por ano nas férias, ele vem várias vezes aqui. Nós temos um calendário de eventos riquíssimos, então, este é o turismo orgânico. E por muitos e muitos anos, eu acho que na maioria dos destinos, quase que a vida inteira, a gente foi prospectar aqueles mercados mais inacessíveis, às vezes até um mercado internacional, sem trabalhar de uma forma efetiva esse turismo orgânico, porque ele já vem, sabe? Então, a gente não precisava se preocupar com ele, ele vem e eu vou trabalhar outros mercados. E aí chegou essa situação, né, que nós só temos ele para contar. Nós não temos outro. Este movimento que está começando, ele está começando no excursionista, o cara que vem passar o dia aqui. E eu tenho ido na cidade nos finais de semana para perceber de onde vêm os carros. Nem todo mundo trocou as placas ainda, então a gente consegue ver ainda, né? Da onde eles são, não são só do Brasil. Isso atrapalhou bastante a nossa estatística. Mas são pessoas que estão vindo à cidade, estão passando o dia aqui e... há 2 fins de semana estavam voltando, agora eu não tenho as estatísticas de quantos permaneceram, né? Mas com certeza alguns deles vieram e alguns vão trazer a sua mala para ver se o ambiente é propício, né? Mas uma das coisas que eu ressalto, este turista que está vindo, os primeiros que estão saindo, são os destemidos, são os turistas que não estão observando com tanta rigidez os protocolos, enfim, os procedimentos de segurança, como aqueles que ainda nem tiveram coragem de sair de casa. Nós estamos trabalhando com o medo, né? Então, a gente tem que ser muito assertivo para que a gente não tenha esse muito risco, né, que esse cara improvise, e nós temos sim que enquadrá-lo, porque a partir do nosso comportamento com como nós somos visados e vão acabar publicando posts ou informações na web que não são controladas, não passam pelo controle da cidade, são publicações desses turistas, a gente realmente não pode relaxar, porque a gente não sabe o que ele vai postar, né? Então, a observância e ser os primeiros, ser referência, nos traz uma responsabilidade ainda maior, né? Em cuidar isso, em cuidar que esse ambiente seja um ambiente que promova uma boa repercussão na imagem do destino, né? Então, isso é uma das coisas que eu queria mais pontuar nesse sentido
do excursionista, do trabalho do entorno. E é momento, sim, da gente fazer alguma coisa por esse pessoal do entorno. E também o residente, né? Eu sinto falta de ter um passe diferenciado nos atrativos, por exemplo, né? Para a população do entorno ou para os gaúchos, que a gente tenha, já que a gente pode vir mais vezes, por que não a gente ter uma política que os residentes tenham algum desconto, que as pessoas do Rio Grande do Sul, que vêm aqui frequentemente, tenham alguma política mais favorável, que pode não valer na alta temporada, está tudo certo, mas de alguma forma a gente consegue estimular e soa simpático, soa solidário, né? Os valores que eram praticados antes do Covid não tem como ser os mesmos. Nós estamos trabalhando com uma sociedade descapitalizada. Boa parte das pessoas, se não perdeu o emprego, está com redução de salário ou está na iminência de perder, com pouquíssimas exceções, né? Então, o que vai ser prioridade? Essa pessoa vai ter que eleger prioridades. O consumo turístico dela, mesmo que seja o mesmo cidadão, com raras exceções de quem tem uma situação financeira confortável, vai ser outro. Então, nós vamos ter que rever os nossos preços, né? Ou essa pessoa vai ter uma certa limitação no seu consumo, ou ela vai vir realmente só para passar o dia, ir num restaurante, ir num atrativo e vai voltar. Então, fazer piquenique. Fazer um piquenique no Lago Negro, né? Nós precisamos ter isso em mente, né? De que forma está sendo trabalhada a política financeira dos lugares, né? Dos atrativos. Este turista não vai vir com a mesma disponibilidade financeira. Bom, só para colocar aqui dos comentários, a Fabiana Costa, ela comentou, né? Não, desculpa, a Ana Bender primeiro, que em Portugal, ela fala de Portugal, então que o turismo doméstico ele é uma das principais apostas no momento, né? E a Fabiana comentou sobre essa política que a Vanisa sugeriu agora, essa proposta, digamos assim, de oferecer esses descontos, né? Que isso se mantenha, tipo, no momento que aplicado ou realizado, que se mantenha para não soar como um oportunismo, né? Isso é muito importante mesmo. E a Kelly também comentou, que a Kelly que faz assessoria de imprensa aqui do Convention, ela comentou, né, que o turismo interno com desconto para gaúchos ela entende como uma baita saída, que realmente incentiva esse próprio comércio regional. Mas tem uma pergunta da Sandra aqui. A Sandra perguntou como trabalhar a regionalização sem bater de frente com a concorrência. Não acho que seja bater de frente. As pessoas têm que ter opções, né? E tem muita gente que está louca para se sentir confortável para viajar. E nós não temos só um perfil de visitantes, né? Tem dias que eu vou querer curtir uma serra, tem dias que eu vou querer ir para o litoral. São trabalhos complementares. Nós temos destinos tão bonitos aqui no Rio Grande do Sul. Eu trabalho para Porto Alegre, trabalho para Bento e trabalho para Gramado. Cada destino tem uma singularidade, então acho que Gramado tem que trabalhar dentro da sua identidade, dentro daquilo que a cidade se propõe a oferecer, né, dentro desse universo de encantamento, e nesse momento não tem nada de concorrência, nós estamos todo mundo junto e abraçado, a gente quer tirar as pessoas de casa e fazer todo mundo circular, e Porto Alegre, Bento, Gramado, tem que estar todo mundo junto e se promovendo de forma conjunta. Tomara a gente ter dinheiro para fazer uma promoção. Nós temos que otimizar aí os nossos dinheiros, os nossos recursos humanos, né? Grazi, não sei se você quer acrescentar aí. Eu posso complementar dizendo, indo na linha do que a Ana Bender falou, acho que ela está em Portugal e o mundo lá fora, ou seja, no exterior é muito mais fácil a gente falar que um Convention Bureau trabalha o seu público local. Que eles trabalham, por exemplo, VFR, que é o visitar famílias e amigos. Né? E as pessoas vão começar dessa forma. Então, acho que é uma caminhada que quem está numa organização de destino, que já tem mais décadas, já aprendeu e que a gente está aprendendo agora. Então, é o momento da gente aproveitar esse ensejo. Né? E também identificar o valor nisso, porque são aquelas pessoas que vão, primeiro, testar se nós temos competência nessa gestão de crise, estamos realmente oferecendo a segurança, que é importante, né, nesse momento da mensagem positiva, de restabelecer a confiança, para que o visitante venha.
são as pessoas que vêm frequentemente, como a Vanessa falou, e que hoje ela vai no Velha Bruxa, amanhã ela tá querendo ir comer pastel, ou seja, são coisas diferentes que ela vai querer desfrutar a cada dia. As pessoas também vão voltar com um pouco, mesmo que com menos recursos, alguns privilegiados não vão ter esse problema de recursos, mas eles não, por enquanto, vão optar por não viajar para o exterior, então também a gente vai ter um público AA, né, visitando a nossa cidade. E esse público AA, ele também quer provar algo diferente. As pessoas vão querer experimentar coisas diferentes. Então, podemos pensar nesse momento em criar. E não vai ter nada de errado com isso. Podemos pensar nesse momento na competição, em trabalhar de mãos dadas com todo o nosso destino, que a gente já faz isso há muitos anos em Gramado, né, em toda a região das Hortênsias, mas de uma forma mais inteligente, de uma forma mais colaborativa, né, um pouco mais solidária. Né? A gente precisa também pensar que quem vem para Gramado agora, quem vem para Gramado e Canela agora, tem alguns que vão estar olhando para o bolso, e a gente precisa deles, porque são, pela quantidade de hotéis que a gente tem, a variedade também das categorias, a gente precisa lotar tudo, né? Mas a gente precisa inovar naquilo que a gente está apresentando, porque vai passar uns 6 meses, 12, 18 meses que a gente ainda não vai ter aquela coragem de tomar um avião e cruzar o oceano para ir para algum lugar. Então, voltar mais vezes. Para aquela viagem internacional, eu posso o meu regional. Então, a gente precisa criar dentro dos nossos estabelecimentos. A gente pode falar um pouquinho da pluralidade desses negócios, porque se eu sou um hotel, eu não posso oferecer só a cama do hotel e o restaurante do café da manhã. Né? A gente pode trabalhar, por que não começar a pensar em si para quando as famílias quiserem se reunir, porque vai ser um encontro maravilhoso, as pessoas estão morrendo de saudade, ninguém mais aguenta fazer videochamada, né? Às vezes você quer abraçar um amigo ou um parente que está num estado ali do lado, que antes você pegava o carro e ia algum final de semana, e agora a gente não pode. Então, nós perdemos esse controle, o controle das minhas atividades. Então, vamos olhar de uma maneira mais humanizada e vamos criar qual seria o momento maravilhoso que eu gostaria de viver. Eu adoraria tomar um vinho com a Vanessa, que é minha amiga, reencontrar todos os meus amigos de Gramado, do Serrano, do Convention, e a gente poder sentar ao redor de uma fogueira. Ok, eu posso fazer isso, com 1,5 metro de distância de cada um. Quem está oferecendo isso para dar? Quem está se preparando para oferecer isso daqui a pouco? Né? É uma ideia. Eu queria agregar um pouquinho nisso da pluralidade dos negócios, porque é algo que eu já tenho até conversado com o Convention faz bastante tempo, dessa questão do portfólio. Quando a gente fala desse público regional, e é um público que provavelmente já conhece Gramado, né, porque ele veio outras vezes aqui, com certeza ele vai querer algum produto novo. E eu percebo que na cidade tem muitos estabelecimentos que tem um tipo de entrada só. Ele tem ingresso, essa é a palavra, ingresso. Então, eu só tenho uma visita para fazer, que é ir por minha própria conta visitando esse estabelecimento. Ponto. E quando a gente vai assim, fazer os trabalhos de benchmarking e olhar para os destinos internacionais, a gente vê que raríssimas vezes você tem um ingresso. Né? Você tem várias formas até de visitar. Vamos pegar o caso do museu. Vamos fazer um exemplo bem prático. Né? Então, você tem, sim, aquele ticket que te dá acesso a você andar sozinho. Mas você pode andar naquele museu com um acesso com Vodafone. Você pode ir com Vodafone, você pode ir com óculos de... Esses dias eu tinha um aplicativo lá na Casa Batlló, em Barcelona, que tem um trabalho de realidade aumentada. Que você chega ali, naquela região, existe uma recriação do ambiente com o som, e tem lugares que tem até o cheiro de como era aquela sala, né, num ambiente quando havia moradores. Você tem personagens, você pode ter... Isso você estabelece, pode vender sob demanda, você não precisa disponibilizar esse serviço 100% das vezes. É uma opção que você pode vender isso sob demanda. Com um personagem, por exemplo, para um trabalho com crianças, ou com um especialista, quando é um trabalho mais específico, né? Você pode ter visita noturna para o turista de negócios e eventos, que vai ficar o dia... durante todo o dia
em que o museu está aberto, vai ficar dentro de uma atividade profissional e que só consegue visitar atrativo depois das 18 horas, que sempre é o meu grande pleito, né? Porque eu sou turista de negócios e eu quase nunca consigo aproveitar o destino, porque o que fica aberto nesta cidade depois das 18 horas? Com esse monte de congressos que acontecem aqui, quais são as oportunidades que o turista de eventos tem de visitar os principais atrativos no horário onde ele está livre, que é 18 horas. Quantos são os equipamentos? Existem? Aonde que eles estão listados? Eu sei, tem um transporte até lá? Então, esse tipo de exercício é a aplicação disso que a Grazi está falando. Isso não é difícil de fazer. Isso exige apenas que as pessoas olhem para o seu negócio e que tentem abrir e criar um portfólio que transcende o ingresso. O ingresso é a coisa mais simples, mais cômoda, mais óbvia que a gente tem que fazer. Então, dentro de um mesmo atrativo, eu tenho inúmeras. Eu posso fazer uma noite no museu e botar as crianças lá dentro com o monitor. Porto Alegre, o Museu da PUC, de Tecnologia da PUC faz isso, é fantástico, né? De dormir. As cataratas, tem a caminhada na lua cheia, tem o yoga, que é às 6 da manhã, com um parque fechado para você. Isso é produto, gente. E quando a gente briga, assim, formatação de portfólio, é formatação de produto. Então, aí você está, assim, trabalhando dentro de uma seara de criação, de inovação. E é esse tipo de produto que as pessoas vão procurar. E não é uma tendência nova, tá? O Covid, na verdade, quase todas as tendências que estão aqui, elas já existiam. Responsabilidade social, sustentabilidade, experiência, criatividade. Gente, nós falamos isso há 10 anos, há, sei lá, 15 anos. Só que o Covid fez com que isso fosse urgente. Não dá mais para não ter marketing digital. Já vou te passar a bola agora. Não é possível que um destino não tenha uma plataforma sua plataforma. Não é um esforço individual. Aqui nessa cidade a gente tem gente que dá show individualmente. Tem atrativos maravilhosos, com estratégias, operadores de turismo fantásticos, que têm estratégias promocionais maravilhosas desses equipamentos. Aonde está o conjunto? Aonde que eu vou para ver a totalidade da oferta desta cidade? Agora, aqui da minha casa, eu estou em quarentena há 60 dias. Eu quero me informar sobre tudo que tem em Gramado, de uma forma imparcial. Aonde está? Cadê o canal do YouTube? Aonde está o Instagram? Aonde está o Instagram de negócios? Grazi, dá aí um exemplo internacional. Já vou dar um exemplo. Exemplos internacionais, vamos lá. Gente, tem alguns destinos que, claro, estão usando realidade virtual, como você falou, realidade aumentada. A gente tem que ficar na cabeça, né, daquele potencial cliente, do potencial visitante. Tem alguns destinos que estão fazendo cartões de bingo com os atrativos da cidade para você visitar online, tirar foto, enfim, é uma caça ao tesouro. Tem outros que estão fazendo esse mesmo cartão de bingo, mas aí para os residentes locais, que é o Great American Takeover, que é para você ajudar, então, o comércio e os restaurantes locais, comprando online, né, e aí você vai preenchendo aquele cartão e depois ganha diferentes descontos, enfim, várias promoções. Eu sou da época que eu chegava em Gramado e dizia... aceita Visa Electron? E as pessoas diziam, oi? O quê? Eu chegava de Porto Alegre me achando o máximo com aquele cartão e achava que tinha em todo lugar. Não, não tinha. E da mesma forma, o nosso turista que não vai poder ir viajar para o exterior esse ano e que vai passear várias vezes por Gramado, ele está acostumado a pagar por Apple Pay. Ele nem precisa tocar na carteira dele, no dinheiro ou no cartão de crédito. Ele está com o telefone na mão mandando mensagem e ele faz plim e já pagou. E a gente não tem essa tecnologia, a gente ainda não consegue oferecer, e nós já estamos vivendo na era low touch. O que significa isso? Que eu não posso, fechei o meu negócio aí por meados de março e vou abrir agora, daqui a pouco, da mesma forma. Não posso. O que o meu negócio já fez? Como é que o meu destino está pensando todo esse customer journey, né? Desde que o cara chegou na cidade, ou começou a pensar e planejou até que ele vai embora. E como que eu faço ele relembrar disso mais tarde? Vamos falar de novo de Disney.
As pessoas às vezes falam, mas eu tenho medo de colocar tudo na realidade virtual, tudo em fotos 360 e as pessoas não vão. Vão. Gente, não é a mesma coisa você ir na casa de Anne Frank com você olhar pela internet, né? Eu nem quis assistir a algumas óperas que estão abertas aí, né? Fantasma da Ópera. Eu falei, gente, não, isso eu tenho que ir para Broadway daqui a pouco, né? Um dia vai abrir. Então, isso temos que nos colocar no papel, né, de visitante, de congressista, de residente. O que eu quero, né? A gente não pode mais. Nós somos muito mal acostumados, nós brasileiros, latinos, né? Tem um cartaz enorme e você não encontra no supermercado, sei lá, o cereal que você queria. E aí você está acostumado com aquela pessoa com um sorriso maravilhoso, quase que te pega pela mão, te acompanha, pega o cereal, entrega na sua mão, mostra as opções. Não tem mais isso, gente. Porque se ela for me acompanhar, eu posso entrar naquela nuvem de gotículas daquela pessoa. Eu não posso, eu tenho que ter distanciamento social. Eu não estou treinada para isso. Como é que eu vou ter capacidade de treinar a minha equipe? E é verdade, esse é o mundo que a gente está vivendo. Né? A gente precisa pensar muito antes de sair de casa. A gente está buscando opções. E a Vanessa falou algo que me chamou muita atenção, porque se eu tô com o meu celular na minha mão agora, caminhando no meio da cidade, e eu tô buscando um lugar para comer sushi ou fondue, e eu em 2 cliques não encontrei aquela musiquinha, né, do Casa de Papel, tchau, Bela, tchau, 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 perdeu, porque a gente já não perdeu aquele cliente naquele momento, ele quer walking distance, ele quer caminhando, ele quer achar informação fácil. Então vamos pro básico. Se eu não tenho um site super mega bacana, que ainda não está nos aplicativos móveis, que ainda não tenho condições de inspirar, botar todos os botõezinhos ali para a pessoa poder reservar, comprar, seja um ticket de entrada ainda, né? Os vários tipos de, né? Personaliza essa oferta, começa a pensar nisso agora, busca alternativas, aproveita esse momento que a gente não está com aquele volume de atividades normal, para pensar na experiência do consumidor, porque isso faz toda a diferença. Nós somos cada vez mais exigentes. Outra coisa, um dos visitantes que a gente pode pensar no mercado agora são os millennials, porque eles não têm tanto medo de viajar, aquilo que a Vanessa falou, mesmo que de repente parte desse grupo tá meio curto de grana, mas ele pode fazer de carro, ele vai com os amigos, ele vai fazer um piquenique gourmet. Eu mesma comprei esse final de semana para minha mãe em São Paulo, no Emiliano, que é tipo Fazano, né? Para quem conhece aí da hotelaria, um hotel super bacana. Comprei um piquenique em casa para ela. E de presente de Dia das Mães, e tinha também uma outra opção de uma chefe que ela recebeu os produtos em casa e para participar de uma live, uma chefe super famosa, tá no MasterChef. E aí ela participa da live com os produtos que ela recebeu em casa para cozinhar e tal. São coisas bacanas, são coisas criativas. São coisas que os millennials, por exemplo, estão comprando. Né? Eles não são tão apegados a uma marca, né? Eu não sou tão fiel àquela marca, mas eu sou consciente. Ele é eco-responsável, sustentabilidade. Então vamos trabalhar um pouquinho o nosso story acting, né? Vamos contar o storytelling para aquela ação. O que a gente está fazendo hoje de solidariedade dentro do nosso destino? E ainda pensando nos millennials, eles não usam Facebook, eles não assistem TV, não leem jornal, óbvio, né? Eles não usam agências de viagens, eles sim usam bloqueadores de anúncios, por exemplo, no YouTube. Como eu posso chegar e influenciar esse perfil de consumidor? Eu estou trabalhando influencers, eu estou trabalhando no Google AdWords, como que eu estou? Eu tenho uma pessoa treinada para gerar conteúdo de qualidade nas minhas redes sociais? Acho que é muito importante a gente sair desse mindset tradicional de só focar em vendas e no marketing, de eu ter um site e eu oferecer aqui que ele me compre o meu hotel, faça a minha reserva e já tá bom. Precisamos passar por um ecossistema integrado, de um 100% digitalizado, sair da era analógica e passar a ser um destino 100% digitalizado, do tão falado turismo smart, né? Com alto nível de inovação, de produtos, de serviços, de experiência, com venda online. Gente, tudo é QR Code hoje em dia, né? Eu tenho certeza que a Vanessa vai poder falar um monte de outros exemplos disso. Eu não sei, Polly, vê se tem aí algumas perguntas para a gente não emendar aqui, porque eu e a Grazi ficamos aqui no bate-bola, não podemos passar o dia inteiro aqui, né? Então você tem vai muito exemplo.
Eu preciso dizer que o Eduardo Pezzi, que participou da live semana passada, eu vi. Tá? O comentário dele foi digital finalmente, né? Que sim, é uma das coisas que a gente vem batendo e não foi, tipo, foi a segunda live com ele, então trazendo essa questão dessa presença do digital, dessa transformação ou dessa questão do digital, né? Então eu queria, Vanessa, que tu comentasse, né, o que tu ia comentar agora, mas também de repente já fazer um gancho com a questão que entra muito com o que a gente já conversou com o Eduardo na semana passada, essa questão dos eventos, o hibridismo, né, o presencial, o digital, o online, o offline, essa questão também. Ótimo. Sobre isso, só para fechar ali esse comentário da Grazi, isso se refere também a todas as estratégias, né, que os destinos, não é uma exclusividade de Gramado. No ano passado, eu apresentei vários projetos aqui para a cidade, inclusive, porque me incomodava muito que as estratégias ainda continuavam muito presenciais, né? As pessoas ainda atreladas e gastando fortunas em estratégias presenciais, não só feiras, mas assim, workshops, né, que tinha ainda muito folder, muitos papéis que hoje estão trancados dentro, né, das suas respectivas caixas. Eu espero que não estejam gastando para enviar por correio, mas enfim, nós precisamos urgentemente fazer a migração de todas essas estratégias presenciais neste momento, não que elas não vão acontecer depois, porque eu acho que nada substitui o presencial, mas elas precisam mudar na sua essência, sabe? Não pode ser um momento para você entregar um folder e fazer um treinamento. Vários destinos, aqui no Brasil já, estão fazendo treinamentos online fantásticos com os operadores de turismo e mostrando as ações que os destinos estão fazendo. Sobre os eventos, né? Então, até que ponto a gente vai? Nós temos os eventos virtuais, que são 100% online, né, como isso que nós estamos fazendo neste momento. Os nossos palestrantes estão online, a nossa audiência está online, não existe nada físico, né, e é o que a situação nos impôs neste momento. Nós temos eventos presenciais, né, 100% presenciais, em que nenhum palestrante está online, nem nenhum participante, e nós temos os eventos intermediários, que são os híbridos, que podem ter palestrantes virtuais ou podem ter participantes virtuais, né? É muito importante, assim, que a gente, como destino, olhando sobre o interesse do destino, se todos os eventos virarem virtuais, nós estamos destruídos. Nós e as associações, inclusive, né? Porque existe toda uma necessidade dos encontros. Não sei se vocês se lembram, mas lá quando houve o boom da internet, quem é, né, meu contemporâneo aqui, vai se lembrar que a gente tinha certeza que os eventos iam acabar, nós estávamos apavorados, porque os eventos iam acabar. Os eventos não acabaram, os eventos mudaram o propósito. As pessoas não iam mais para os eventos para se capacitar, porque capacitação, sim, eu posso ter online, e as pessoas passaram a ir para os eventos para confraternizar, para questões de networking, para questões de relacionamento. E muitos dos promotores e organizadores do evento não entenderam esse movimento. Não entenderam que as pessoas estavam lá com outro propósito e continuaram dentro daquele esquema de indo as pessoas para se encontrar, dividi-las em 20 salas durante os dias, que elas só se cruzavam no caminho, né? Porque você esquartejava o evento, cada um vai para um lado. Então, essa falta de entendimento do objetivo, dessa transformação dos objetivos dos eventos, hoje, ela vai trazer muitas mudanças, né? Ela vai fazer com que essas entidades reflitam se, de fato, este é a maneira como a gente tem que se comportar. Eu continuo acreditando que nada substitui o presencial e que tem coisas como o relacionamento e networking que esta sociedade enclausurada está valorizando mais do que nunca. A partir do momento em que a gente eliminar essa questão do medo e que essa curva achate de vez, isso volta igual,
né? Não acha, porque daqui para frente as pessoas vai se transformar. Não, vai se transformar enquanto isso for uma ameaça. Depois, uma se haja quem conseguir segurar essa sociedade enlouquecida para interagir, para se abraçar, sabe lá o que vai acontecer, mas eu não acredito. Agora, nós temos sim que manter o presencial por questões dos patrocinadores, mas o evento presencial, ele tem que ser um clímax de um relacionamento que não existe só naqueles 4 dias, de um relacionamento que, por meio de mídias sociais, por meio de engajamento, em que as associações consigam dialogar com seus vários públicos específicos e que tenham aquele momento de consagração num evento. E isso é o que eu acredito. As associações que entenderem este processo vão sobreviver. As associações que não conseguirem entender este processo, que não forem necessárias, que não conseguirem dialogar, que não conseguirem fazer entregas, essas vão acabar e os seus eventos também, né? E que não é muito diferente do que a gente está vivendo com os convênios, porque os convênios são associações, né? Nós vamos ter baixas, sim. Vamos ter muitas baixas, infelizmente, mas é uma questão de entendimento de contextos e capacidade de adaptação e ouvir e conseguir se relacionar com os seus públicos-alvos, né, os públicos com quem o convention ou essa associação se relaciona. Isso entra bem na questão do senso de comunidade, né, que é um dos termos que a gente fala bastante, junto com empatia, que são alguns dos que a gente já foi citando ao longo da conversa, assim, até essa questão da regionalização, mas o senso de comunidade, que é o fazer parte e ser parte do grupo, mas não só no evento, né? É antes do evento também, depois que o evento acabar e que tu esteve lá, tu vai querer continuar fazendo parte, continuar essa conversa. A conversa não se encerra, não é só nos 4 dias e não, muito menos se encerra no final do evento, né? E aí entra a história dos lugares diferentes, dos lugares especiais, dos lugares que proporcionem para as pessoas vivências, né, diferenciadas, não só aquele esquema de centro de convenções, sabe? As pessoas encaixotadas dentro daquele espaço. Todos os eventos internacionais que eu vou na Europa, as atividades sociais nunca são dentro do hotel, dentro do centro de convenções, são lugares especiais, onde a gente pode mostrar um pouquinho da cidade, onde a gente pode proporcionar que esse participante tenha acesso a algum atrativo icônico e que leve uma imagem diferente do que mais um salão de hotel, né? Uma coisa que identifique, que torne aquele momento memorável, né? Que é uma palavra aí que o Eduardo Pezzi gosta muito, inclusive. Grazi, queria colocar alguma coisa antes, né, sobre isso? A expectativa dos consumidores em termos gerais, né, em todo o turismo mais, ou seja, você sendo fornecedor ou consumidor, acho que a nossa primeira preocupação, ela é com a segurança. Né? Essas questões de protocolos, elas vieram para ficar, a gente não tem como fiscalizar, mas é sério, porque se tiver alguma contaminação, isso vai passar para adiante. E esse não vai ser o primeiro nem o único vírus que vai nos afetar de alguma forma. Acho que o importante daqui para frente é aquilo que a gente aprenda e tenha condições de melhorar e não permitir ser tão impactado negativamente numa próxima circunstância parecida, né? Nós tivemos, assim, eu tive acesso ultimamente a diversos tipos de pesquisas e estudos, PCME e outros. Ontem mesmo eu estava numa live com o pessoal da Best Cities, conversando com as associações. A nível internacional, nenhuma disse não quero mais realizar os meus eventos. Aquelas que tiveram que cancelar foram por outros problemas, óbvio, impactadas, mas a grande maioria aceitou postergar os seus eventos e não cancelá-los. E a pergunta delas agora é, para quando? Quando que eu vou me sentir seguro para poder realizar o meu evento? Porque eles dependem disso para sobreviver. Em termos de eventos técnicos científicos, acabou de acontecer na China um evento da Reed Exhibitions, uma exposição de carros. Claro que o número de visitantes diminuiu, claro que os protocolos são muito rígidos, mas acho que essa é uma nova era onde a gente vai estar um pouquinho mais preocupado com a higienização dos ambientes. Não é de hoje que eu encontrava saindo do banheiro do cruzeiro uma toalhinha para eu abrir a porta sem ter contato com nada lá dentro. Agora isso virou
padrão, né? Aquilo que antes era o diferencial, agora virou o básico. Então, o que as organizações de destino têm que se preocupar agora é em prestar esse tipo de assessoria, né, para o consumidor. Porque a gente precisa ir além do que ele vê como básico, que é a questão da segurança, as experiências que a gente já falou, né? Vamos sair dessa caixinha. Eu estava acostumada há anos atrás já a trabalhar com o Houston, sempre em ambientes inovadores, ao ar livre. A gente ia para a NASA para fazer congresso, né? Para ter dentro do restaurante os garçons vestidos de astronauta, né? Levando as bandejas. É super bacana, é algo diferente, é o criar memória que a Vanessa falou. Você entra em qualquer site de outras organizações de destino ao redor do mundo, da Alemanha, você abre o museu, você já tem ali quadradinho, tudo, né, uma planilha de posso, não posso, tais horários, pode colocar bebida, da onde, né, o valor aproximado. Vamos facilitar, vamos ter essa preocupação com facilitar a vida dos nossos consumidores, né? Acho que daqui para frente o futuro da nossa indústria vai ser moldado por aqueles que realmente proporcionarem essas experiências únicas, significativas, que tenha esse impacto social. Como Convention Bureau, eu já não iria mais a uma reunião de captação de eventos simplesmente dizer qual é o meu papel, né, quais as vantagens do meu destino, mas eu chegaria muito mais enfocado em perguntar qual é o seu objetivo, qual é a sua missão como organização, por que vocês querem se reunir, e aí a gente entra qual é, né, a vantagem que as vantagens competitivas que eu ofereço dentro do meu destino, né? Quais são as opções que a gente tem para fazer uma corrida contra o câncer, algo social, algo que fica para a comunidade local. E pensando no turista, o turista quer ter esse poder, né, de planejamento, de controle, de organizar as suas experiências nas plataformas digitais, né? Ele quer ter esse controle, essa oportunidade de ser mais criativo dentro da viagem dele. E assim como vamos pensar um pouquinho, né? Assim como as companhias aéreas, hoje, elas cobram pelos assentos que tenham mais espaço, pelo acesso à área VIP. Eles oferecem serviços de parceiros, eles estão vendendo no free shop, oferecem cartão de crédito, oferecem, inclusive, experiências em destinos. Gente, vamos pensar no poder que as alianças e as redes têm, né? Não vamos ter medo de fazer essa colaboração. É dessa forma que a gente consegue melhorar a experiência do visitante. E eu sempre digo que as crises e o caos, ele geram uma transformação muito rápida. A gente precisa dar uma resposta muito rápida. Churchill já dizia, ele que nos ensinou, não percam a grande oportunidade de uma crise. Essa é a diferença entre um destino maduro, aquele que quer ir para frente, aquele empresário que entende que eu também sou o destino, eu também sou a marca, né? Não é só aquela essência de marca, aquela logo, mas né, o que vai ser entregue daquilo que todo mundo está prometendo lá fora. Acho que essa é a diferença, né, nesse momento de guerra, como diz a Vanessa. Vamos mostrar a nossa maturidade, a nossa união. Quero deixar o tempo aí para as perguntas. Acho que essa é a nossa mensagem de hoje. Olha, eu estou acompanhando aqui. O pessoal tem uma pergunta maior aqui, tá, da Ana. Como vocês enxergam as parcerias com os fornecedores? Ela dá alguns exemplos, né? Tipo, eu me sinto em segurança que eu posso viajar para uma cidade, sei lá, daqui a alguns meses, sei lá, em setembro, né? Ou tanto de lazer como de negócio, mas se na hora eu desistir, como é que fica essa relação com os fornecedores, né? Que no nosso caso aqui são os associados, né? Questão de cobrança, não assim, tipo, porque hoje ela pensa, até setembro terminou, então eu vou participar do congresso lá em setembro, reservo hotel, né? Penso até num pacote, num passeio, compro aquele ingresso, né? Então, chega na hora e não pode. Perfeito. Ou eu não me sinto segura, né? Eu acho que esse é o grande trabalho dos atores do destino e por isso que tem que ser uma coisa conjunta, né? Entender a dor do turista. Isso é o elemento número 1, né? Para a gente propor qualquer serviço ou produto. Qual é a dor do teu público-alvo? E o nosso objetivo é justamente tentar saná-la. Então, por que é que as pessoas estão com medo de comprar o pacote? Porque elas não sabem se vai usar. Então, que estratégias que nós vamos conceder
talvez com isentando a multa, né, para que ela se sinta segura, porque nós precisamos motivar essas poucas pessoas que estão animadas a comprar. O que falta para ela? Que condição nós temos que dar para que ela consiga efetivar essa compra? E olhar, como a Grazi já falou, é a ótica do consumidor, a ótica de quem compra. Dentro desse conceito ali que também é pluralidade, né, Grazi, que tu estava falando, hoje nós somos... nós apresentamos os produtos para a demanda sem conversar com a demanda. Isso aqui é suficiente para ti? Isso aqui te atende? Tu quer alguma coisa a mais? Quando a gente vê lá destinos, estabelecimentos que fizeram alguma coisa diferente dentro do seu local, é porque a demanda pediu para ele. Não foi porque ele teve iniciativa de fazer. E mesmo a demanda batendo na porta e pedindo para fazer um evento corporativo dentro do tal do museu, o museu não criou um produto corporativo onde já houve um movimento espontâneo de demanda. Então, isso, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, nós temos esses canais todos abertos, a gente tem uma quantidade de organizador de eventos, de promotor de eventos, de operador de turismo, de consumidores que teriam o máximo prazer em colaborar e nos ajudar a formatar com eles. Oi, Vanina, teu microfone. Tu te desligou. Deu. E montar com eles, né? Mas eu acho que a gente está se encaminhando aqui ao final, e eu queria falar uma coisa que é muito importante, que exatamente é sobre inovação, tá? Dentro desse ambiente... Desculpa. Deixa eu só complementar a tua fala antes da tua mensagem final, por favor. Beleza. Tem a ver com essa pergunta última da Ana. Gente, o marketing, a nível mundial, tá? Já mudou há muito tempo, deixou de ser o centro sou eu, para o centro é você. Não é mais o beba Coca-Cola, já virou, né, já mudou para eu amo muito tudo isso, tudo é uma sensação, tudo é um momento. Né? Então, nós precisamos, aquelas indústrias que ainda não tinham se adequado, que ainda eram muito inflexíveis, inclusive a indústria da aviação está sofrendo muito nesse momento. E se eles abriram todas as suas cláusulas, todas as suas regras, as suas práticas que valiam antes da era Covid, não valem neste momento. Talvez daqui a 18 meses, ou não sei quando, eles se sentirem, bom, já recuperei todo o meu mercado, voltei aos meus números 2019, posso voltar com as minhas políticas anteriores? Talvez. Mas, por um longo tempo ainda, nós precisamos ser totalmente flexíveis. Nos colocar no papel dessas pessoas e conquistá-las. O que eu tenho visto hoje são alguns hotéis mostrando as histórias dos seus grupos de colaboradores. Olha, meu hotel pequenininho, pousada, aqui no interior de Honduras, de Guatemala, não sei onde, a família do fulaninho que é pescador, da Beltraninha que trabalha na recepção, toda essa família depende da gente. E o meu hotel só tem 5 apartamentos. É um hotel boutique, é uma pousada bacana. Então, compre agora e use nos próximos 24 meses. Compre uma diária e ganhe 2, para usar em 2 anos. Então, tem maior flexibilidade do que essa? A gente está tentando sobreviver e reconquistar. Uma relação de confiança não se faz do dia para a noite, especialmente em momentos diferentes como a gente está vivendo agora. Então, não percam essa oportunidade de transformação. O destino e a empresa e o Convention Bureau, as organizações de destino que não se transformarem agora com a sua missão, visão, valores, forma de atuação, mercados, etc., nos próximos 10 ou 20 anos vai se arrepender. Porque a gente sabe que a gente trabalha no curto, no médio, mas também no longo prazo. E uma marca, Gramado já é internacionalmente reconhecido como referência. Gramado não pode pecar, não pode errar. Somos nós os responsáveis, todos juntos. Desculpa que eu te atrapalhei, Vanisa. Não, capaz. Antes da Vanisa fazer o encerramento dela que ela queria fazer, tem 2 perguntas aqui. Tá? Vamos lá. O Alexandre Fiorin, ele diz que realmente percebemos as tendências, buscamos nos reinventar e inovar sempre, né? Que isso parece cada vez mais próximo, mas a realidade parece para ele não responder na mesma velocidade. E será que o cliente realmente está preparado para comprar o novo e pagar por isso, né? E daí a pergunta do Danilo Ramalho, eu acredito que possa ajuda no encerramento de vocês também.
Qual o discurso para convencer grandes players de uma cidade para sentar numa mesma mesa e investir no marketing de destino? Tá bom. Então, tudo tem a ver com o que eu queria conversar e com o que a Grazi já adiantou. Mas a primeira... vou responder a primeira questão porque ela é um pouquinho diferente dessa história da formatação de produtos. Basicamente, você formatar e oferecer esse produto, você pode estabelecer algumas condições mínimas, né? Você não precisa ter um custo para deixar um especialista à disposição, caso ele venha a ser demandado. Este produto pode só ser acionado a partir de uma reserva com, sei lá, 48 horas, de um grupo mínimo de X pessoas. Nós não estamos dizendo, botar no portfólio não quer dizer que a pessoa vai chegar ali e vai escolher na hora e que eu tenho que fazer assim e está tudo pronto, né? Uma festa corporativa, ela acontece com antecedência, eu só vou acionar aquilo se ela for comprada, e se ela for comprada, eu vou ter o custo. Não, eu acho que o risco, a formatação de produtos é algo muito barato. E o risco, quando você compra sob determinadas condições, ele não existe, porque você só vai acionar se de fato houver a compra. Tá? Então, vamos botar e vamos ver se as pessoas estão dispostas ou não. Mas se a gente não colocar esse produto da prateleira, como é que a gente vai saber? Aí a gente fica sempre andando atrás do rabo, não vamos colocar porque não tem gente. Nós não sabemos, como é que a gente vai saber? Né? Ninguém coloca, e aí ficamos sempre esperando e dando essa mesma justificativa que eu ouço há 500 anos. Então, aí a gente não inova, que é o assunto que eu quero entrar, né? Eu acho que, como eu já falei, assim, esta guerra silenciosa, ela traz o Covid, se teve uma parte boa nisso tudo, foi esse momento revolucionário. Isto é revolucionário, está sendo para todos nós, em aspectos pessoais, em aspectos profissionais, em aspectos de destinos, de empresa, de tudo. Isto é um momento revolucionário. No momento revolucionário, todos os comportamentos das empresas e das pessoas, elas se evidenciam. Fica muito difícil você não sustentar um discurso se você não tem consistência, que é a história da entrega de valor. Qual é o seu valor? Né? Quais são os teus princípios? Quais são os teus valores? Como é o teu caráter? Num ambiente revolucionário, você não consegue manter as fachadas, né? E aí você tem 3 situações. Você tem os caras inconformados, assim, tipo eu e a Grazi, nós vamos lá para o front. Uma coisa meio kamikaze, mas a gente não consegue, né, Grazi? Assim, nós estamos lá na frente, vamos levar bomba, vamos brigar, mas é mais forte do que nós. A gente está ali na exposição e nós vamos tentar, sim, enfrentar esses problemas, a gente vai tentar achar solução, a gente vai tentar engajar a gente para o nosso time, porque a gente sabe que não resolve isso sozinha, que não é é um conjunto de pessoas, é um conjunto multissetorial, é um conjunto multietário, né? Porque a gente precisa desse diálogo da pessoa mais experiente com a menos experiente. A gente tem aquelas pessoas que são mais passivas, né? E que elas até têm vontade, mas elas não têm coragem, mas elas vão atrás. Se a gente puxar esse carro, elas vão. E a gente tem aquele povo que foge para a sua zona de conforto, né? Numa tentativa, assim, desesperada de fazer de conta que nada disso aconteceu, que não está acontecendo, né? Numa total negação daquela situação e voltar no tempo, né? Não, eles até ensaiam ir para o front, mas quando eles veem que estar no front requer enfrentamento, que requer mudança de modus operandi, que vai ter mudança de mindset, eles correm para o fogo de seguro, se escondem atrás ali de um passivo, né, tapando o rosto, e daí a história vai passar por cima de nós, não vai passar, vai passar a sensação do medo, aos poucos, mas este coronavírus, este ambiente revolucionário vai passar por cima de nós, e tudo aquilo que a gente fazia vai ter, sim, que ser revisto. E ser revolucionário não é para quem quer, é para quem pode.
E nós precisamos, não é uma tarefa fácil. A pessoa tem que ter muita segurança, tem que ter muita convicção, tem que ter coragem. E o enfrentamento está implícito nesse processo. Inovação e resiliência são coisas totalmente atreladas. Então, eu entendo que, e o meu apelo aqui é que para os empresários de um destino que se consolidou e que sempre foi tido como referência, vamos continuar trabalhando desta forma porque sempre deu certo. Isso é um discurso recorrente. Eu ouvi, nesse 1 ano e meio que eu moro nessa cidade, frequentemente, não se mexe em time que está ganhando. Mas os tempos são outros. A gente precisa... pode ser que funcione? Pode ser. O carinha, aquele que foi para a zona de conforto, vai continuar tendo a vidinha dele? Vai. Agora, a gente vai perder uma oportunidade gigantesca de se encantar com novas oportunidades. A gente vai perder vários outros públicos que a gente não vai ter acesso se a gente continuar nesse modus operandi, né? E assim, a concorrência está muito atenta. Isso democratizou, de uma forma geral, quem está fazendo tema de casa. Tem muitos destinos, eu trabalho para mais de 10 destinos brasileiros, tem gente que está fazendo um tema de casa lindo. E nós estamos lá no sul do Brasil. Nós temos ainda que chegar num aeroporto, pegar um transfer. Nós precisamos criar esse ambiente digital. O planeta está trabalhando dentro de um ambiente de uma transformação digital. Então, realmente, assim, é um apelo para que a gente use essa oportunidade, como já citou a Grazi, de Churchill, né? Que oportunidade que esse Covid nos proporcionou para nós, turismo brasileiro. Finalmente, nós vamos conseguir chegar num patamar mínimo de transformação e nos igualar, ou pelo menos chegar perto do resto das práticas de referência de todo o turismo internacional. Então, eu realmente estou sofrendo como todo mundo, nós consultores, né, Grazi, estamos ferrados, porque os nossos contratos estão tudo suspensos, mas eu estou com um lado meu muito feliz de estar testemunhando essa movimentação, uma movimentação que eu nunca achei que fosse conseguir, né, em tão curto prazo, tanta necessidade, tanta gente tendo que se reinventar. Eu acho que está tendo a gente está se surpreendendo muito para o bem e para o mal, né? Algumas pessoas que a gente achava que era mais resiliente não estão sendo, e algumas pessoas que a gente não dava nada por elas estão, né, se destacando, mas é o meu apelo que abracem o novo, abracem a inovação, tentem se deixar levar por esse movimento, porque ele dá trabalho, ele é difícil, vai ter um enfrentamento ali, mas eu tenho certeza que a recompensa vai ser bem bacana e que fiquem abertos a todo este novo caminho que a vida está oportunizando a todos nós e que não voltem para trás, né? Sigam em frente. Esse é o meu recado para a comunidade aqui. A Cristine Fabres e a Luciane Brentano Pacheco, elas estão aqui levantando a mãozinha, no vamos para o front, né? Tipo, estamos juntos e falando em exposição. A Cris está com a granada na mão, a Luciane Pacheco é outra revolucionária, assim, né? E viva a revolução, né, Grazi? Gente. Quem não quiser ficar com a gente lamenta, mas nós não sabemos ser diferente, né? E a Ana Blanco Soares, ela colocou aqui, tipo, a frase solta que eu imaginei uma reticências atrás, que é o vem um trator. Que é quando tu falou da concorrência, eu só consegui lembrar, né? Quem não é trator vira estrada. Isso aí. Então, gente, Einstein já nos dizia, né, que é insano a gente querer esperar resultados diferentes agindo sempre da mesma forma. Então, se eu já sei o que eu tenho com isso, e o mundo mudou, vamos embora, gente. Não tenho medo de errar nesse momento, não tenho medo de inovar, né? O novo, a gente, né, fica meio, assim, apreensivo. Mas vamos lá, é assim que as melhores ideias saíram desses grandes momentos de mudança, né, de revolução. Então, vamos abraçar essa causa. Eu acho que aquela calça jeans que já está, né, com a forma do corpo, a gente deixa ali ou pode embora. A gente ficou aí. Next, please, né?
Next, please. Exato. Vamos lá. Então, para encerrando também, né, que a gente já está quase 1h15 aqui, e eu sei que a Grazi tem compromisso daqui a pouco, tem outra live, outro compromisso. Tem outra aí. Colocar aqui o comentário da Vivi Matheus, que falou um pouco sobre, tipo assim, ó, que venham muitas ideias e produtos novos, que consigamos aproveitar bem esse momento. Apesar dos pesares, né, que, como a Vanessa colocou o tempo todo, que se tire, né, que se passe pelo momento e que se saia mais forte lá no final. Para todos isso, né? Sairemos. Acho que essa cidade tem um futuro, assim, ó, brilhante, né? Vamos abraçar o novo e vamos embora. Então, fala, Grazi. Gente, eu deixo como mensagem final para vocês, porque realmente eu tenho que entrar já na minha próxima chamada aqui, para o teste de áudio. Todos os dias em que eu tenho aquele momento de, ai, cansei, né? Ou outro projeto que tá, né, ficou ali no stand-by, eu sempre penso, por que a gente começou, né? Eu sempre tiro o lado positivo daquilo. E um pensamento muito forte meu é que, como eu quero contar essa história para os meus filhos, para os meus netos lá na frente? Eu quero que seja de uma forma bacana, eu não quero ter vergonha da forma que eu me comportei dentro de casa e dentro do meu escritório home office, né? Eu quero fazer parte desse movimento de, olha, a gente conseguiu superar tantas coisas que vinham há muito tempo como um desafio, e foi naquele momento que a gente conseguiu se unir e enfrentamos isso e saímos diferentes. Então, estamos todos nos transformando. Eu quero ter orgulho de como estamos passando por essa jornada. Então, eu espero que a gente esteja, né, no mesmo barco, todos de verdade. Obrigada pela atenção, um carinho enorme por vocês e estamos à disposição sempre. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, né? Bastante coisa para todo mundo pensar, né? Então, acredito que era isso. Estamos aqui, tipo, tem 40 pessoas nos acompanhando ainda, praticamente o tempo todo. Olha Ninguém que bom. quer ir embora, tá todo mundo na terapia junto. Amanhã eu quero o time. Pede pro povo se alistar aí para vir pro front, mas não me vem depois dá para trás, sumir na hora do combate, o cara se esconde, não, né? Tá junto. Povo, não, todo mundo que comentou aqui, a gente vai ficar de olho para ver o que tá põe fazendo. A listinha. Então tá, deixa eu agradecer vocês pelo tempo, né, em nome do Convention, pelo tempo, por toda essa conversa, por toda essa ajuda, né, que vai ser muito importante para a gente conseguir levar, tipo, passar por esse momento. E a Bárbara também agradece aqui nos comentários, né, por terem aceitado o convite e parabéns por essa live incrível e muito inspiradora. Que bom. Beijo para todos. Obrigada a vocês e parabéns pela iniciativa. Muito bem, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.